Tava no auge da pandemia, estourou a pandemia, fechou o Brasil. A gente vendendo camisa de futebol de 299. Um negócio, ele pra funcionar muito bem, ele precisa dar lucro, senão não faz sentido você ter um negócio. Às vezes o empresário, ele é muito imediatista, né? Ele quer resultado rápido, ele não quer gastar muito tempo pensando, ele quer tomar decisão rápida. E isso, por mais que em alguns momentos seja bom ter decisão rápida, mas deixa de olhar pro longo prazo. Precisa de tempo, precisa de estudo, precisa de pensar, que é um pouco do que você tá defendendo. Após o rebranding da Super Bowl, a gente conseguiu cobrar melhor nos produtos, conseguiu atingir outros clubes. Eu também atuei agora recente com grandes marcas internacionais, e a gente vê o quanto a receptividade de uma grande marca que foi construindo isso ao longo dos anos, que é o que nós queremos fazer lá dentro dos nossos negócios e que você deve fazer no seu negócio, facilita você fechar negócio, facilita vender, facilita você transferir valor e cobrar um valor melhor pelo seu produto para, com isso, aumentar a sua margem de lucro. Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Fio de Conexão. Estamos iniciando hoje a segunda temporada, depois de uma primeira temporada recheada de episódios especiais, onde eu trouxe aqui convidados que agregaram muito a você que é dono de marca, dono de confecção. Iniciamos hoje esse novo capítulo. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, alguém que eu admiro muito, que não só trabalhou comigo dentro do campo de marcas, de confecções, mas que se tornou um amigo, Matheus Heller. Seja muito bem-vindo ao podcast Fio de Conexão. Fiquei tão emocionado aqui agora. E hoje nós vamos falar... Você falou isso pra mim, que você me admirava muito assim. Que isso, tô brincando. E hoje nós vamos falar de um assunto aqui que eu acredito que interessa para todo mundo, que é dono de marca, que é dono de uma confecção, que é branding, que é construção de marca. Vamos falar também bastante de produto, né, da construção de produto, porque um dos pilares do branding, da construção da marca, é a maneira como o produto é construído, como o produto é apresentado. O Matheus é um especialista nessa área. Eu vou deixar você se apresentar, né, Matheus? Mas antes já quero adiantar. Ele participou do rebranding da marca Nummer, uma das nossas marcas, do rebranding da marca Super Bowl, do desenvolvimento das coleções de vários clubes, né? Alguns que estão aqui em cima da mesa. Então se apresenta aí, Matheus, conta para essa galera a sua história, de onde você veio, como você entrou no mundo do design, da confecção. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu não sei se é bom dia, boa tarde, o pessoal vai estar ouvindo aí, né? Depende pra da mim é uma hora. novidade, tá? No podcast, é a primeira vez. Primeiramente, esse cabelo aí não pode deixar passar, né? Pô, você tá estiloso demais. Que isso, pai. Episódio novo, temporada nova, né? Cabelo novo. Estilo puro, parabéns. Cara, então, eu sou o Matheus, como você explicou. Uma coisa que você falou que é um dos muito interessantes dos projetos que a gente desenvolveu lá, antes de falar um pouco sobre branding, o da Siqueira Gaiper. Esse é um dos mais desafiadores, porque falar disso, não sei se era a hora de falar disso, mas assim, a Superbola, ela é até muito conhecida como Superbola, e o grupo inteiro é conhecido como Superbola, e no fim, por trás da Superbola, chegou um momento que já era uma fábrica, não era mais só a marca, e a gente conseguiu descobrir isso junto lá, né? Que era o momento de separar a fábrica com uma marca de fábrica, um posicionamento de fábrica, e ter as suas marcas ali dentro do grupo. Isso foi um negócio que sempre me marcou muito, que a gente descobriu isso lá, né? No campo de batalha, de fato. Mas então, eu sou o Matheus, eu sou casado. Se eu falar sobre mim, quem sou eu, né? Sim. Eu sou o Matheus, eu sou casado, sou pai da Cecília agora. Bom Primeiro o sobrenome é Matheus da Maiana, né? Que é minha esposa, né? Mas Matheus Heller. Mas eu sou o Matheus, eu sou pai da Cecília, a melhor coisa do mundo. Que agora tem a nenenzinha lá em casa, 6 meses, cada dia uma habilidade nova. Agora ela tá gritando sem motivo nenhum, fica rindo e gritando. Cada dia melhor. É muito bom. E no design, cara, eu sou publicitário, eu comecei a faculdade, eu sou mineiro. Morei em Valadares, nasci em Valadares, morei lá, fui pro Espírito Santo, aí eu estudei lá no Espírito Santo. E aí lá eu estudei publicidade e propaganda, e aí eu passava muito tempo vago na faculdade, eu lia muito sobre design, não exercia nada, fiz o contrário do que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas, ela pega o CorelDRAW, baixa lá no computador, começa a fazer arte e se intitula design. Eu não, eu fiz o contrário, eu estudei muito, comecei a ler tudo que tinha de livro lá na faculdade sobre, fiquei uns 3 anos lendo, depois eu falei assim, cara, eu vou tentar mexer com isso, eu não mexi ainda, entrei numa agência, eu era redator numa agência, estagiário, antes de ser contratado, eu vi o pessoal da Bahia de Design lá, achava muito interessante, o pessoal construindo arte, fazendo campanhas em texto virarem imagens, eu achava aquilo um negócio muito interessante, que era ilustrar o pensamento de fato.
E aí eu falei, cara, vou tentar exercer. Aí eu terminava minhas funções ali, ficava perto lá acompanhando, resolvi baixar um Photoshop, eu comecei a estudar sobre imagem e tudo mais, e aí eu fui pro design, depois eu fui pro design de marca. Que é aí onde eu me encontrei de fato, que foi no branding, no desenvolvimento de identidade visual, de marca, e aí depois a gente aplicou isso no produto de futebol, foi quase que uma inovação quando a gente chegou para fazer um dos primeiros cases que a gente fez lá em Super Bowl em 2020, se eu não me engano. Foi, no meio da pandemia. No meio da pandemia, foi um projeto extremamente desafiador, que teve um resultado muito grande, tá aqui até, né, um pedacinho desse projeto. Calma aí, nós vamos falar dele mais E tarde. aí, isso aí eu tô no brand desde esses anos, desde 2020, desde 2018, mas aí 2020 foi no futebol. Aí depois eu já desenvolvi várias marcas de várias empresas, de segmentos diferentes. Já fiz muito laboratório, peguei negócio local e falei, cara, vamos criar, falei de graça, fiz teste mesmo. Cheguei para um empresário local, um pequeno micro empresário, e falei, cara, deixa eu ajudar o seu guincho aqui. E fiz um projeto de brand num negócio local e funcionou pra caramba. Então, assim, eu já testei na prática que branding é a alma do negócio de fato, não é a propaganda, é o branding que é a alma do negócio. Aproveitando, já que você disse isso, né? Você falou desse case de um negócio local, um negócio pequeno. Então já vamos desmistificar aqui algo que tem na cabeça de muitos empresários, muitos empreendedores, que branding, construção de marca é só para empresa grande. Esse é um mito. O segundo mito que eu vejo é que branding é só a logo, né? Ter uma logo bonita, ter uma logomarca bonita. E branding é muito mais do que isso. Na verdade, tudo que nós fazemos no nosso negócio comunica, inclusive o atendimento, a entrega, a pós-venda, o produto, tudo é branding. Mas desmistificando isso, vou fazer a primeira pergunta e depois vou conectar com a segunda. Primeira pergunta, é possível para um dono de marca, um empresário, confeccionista que está nos ouvindo aqui, que ainda tem uma pequena empresa que está escalando, aplicar técnicas e estratégias de branding, de construção de marca e isso trazer maior retorno para o negócio dele, ajudar a crescer mais rápido, ajudar a vender mais fácil, aumentar o lucro? É possível e como que ele pode fazer isso, né? Trazendo aqui, eu quero que esse episódio seja um presente para você, dono de marca, confeccionista, para que o Matheus revele aqui como você pode aplicar. Explica para nós, Matheus. Não, é possível e deve, né? 100%. Quando acontece sem ele perceber, foi por causa do brand. Não tem outra maneira de fazer, ter uma percepção de valor aumentada e ter tudo isso, chegar no final do resultado, ser aumento de lucro, não ser branding, é impossível. Às vezes ele fez isso sem saber que estava fazendo branding. Mas, por exemplo, se eu vou até desmistificar uma coisa, que primeira coisa, tecnicamente falando, logomarca nem existe, pô. A pessoa fala logomarca, são duas coisas distintas. Logo é uma coisa e marca é outra coisa. Nos anos 90, ali 80, as pessoas, por falta de conhecimento, falavam assim, e isso vem até hoje, mas logomarca nem existe. Logo é o ícone, é o símbolo que representa a marca da pessoa. Logo, logotipo, é o logo mesmo, é o símbolozinho, o desenho que ele chama lá. Às vezes, hoje em dia, o empresário ele faz lá, acho que é a facilidade da internet hoje, fazendo... Eu sou um dos grandes haters profissionalmente do Canva, mas assim, para o cara que faz de forma amadora, tem que começar. Mas um designer que trabalha no Canva, eu sou até contra, porque ele se limita e ele entrega um resultado muito limitado para quem está contratando ele. Mas assim, logotipo é uma coisa, marca é outra coisa. E marca é esse intangível, o que a marca representa, o que o negócio dele representa. E aí você perguntou se para negócios locais vai funcionar, negócios menores, indústrias ou negócios que não vendem para o consumidor final, funciona, porque ele está lidando com alguém, está lidando com um colaborador, com um fornecedor no dia a dia dele, e isso é o que a marca dele representa. O modo dele agir já representa a marca dele, vai fazer diferença. Se a empresa dele tem uma cultura ruim, de todo mundo muito ríspido, e tem uma rotatividade de funcionário muito grande, isso vai impactar no lucro dele. E o branding da empresa dele é assim, das pessoas não terem um relacionamento mínimo pessoal, ainda mais nos dias de hoje, que a operação, a gente sabe muito bem, as pessoas estão meio que carentes desse bom tratamento aí. Isso faz parte do brand do negócio, de ser uma empresa. Tem empresa que vai funcionar, tem empresa que não vai, precisa ser um negócio mais próximo ali. Então, assim, faz toda a diferença. Precisa de todos os negócios, precisa, por mais que a pessoa pode achar que não, que é bobeira, só ele ter o logo lá e tá resolvido. Ele acha que é assim, mas na hora que ele tem uma mudança foi porque alguma coisa mudou no brand do negócio dele. Ele pode ter feito intrinsecamente, mas acontece. Sem fazer de maneira estratégica e pensada, né? Mas ele fez de alguma maneira. Mas assim, simplificando para quem está nos ouvindo, passo a passo, de uma maneira simples, como aplicar branding no meu negócio? Desde talvez
escolher um bom nome para quem está começando ou para quem já opera. Talvez o nome não é legal da marca. Acontece. Rever o nome, desenhar assim uma boa marca, né? Desde o logotipo, a construção da marca como um todo e depois como aplicar isso na construção do negócio para esse branding gerar melhores resultados. Nos explica como você faria para um pequeno negócio. Vamos lá. Para começar, primeira coisa, o empresário ele tem que se colocar de fora, olhando para o negócio dele e passar a entender o que ele quer que o negócio dele seja visto, como ele quer que o negócio dele seja visto. Aí por quem, para quem, e isso é o primeiro passo, porque assim, às vezes você está na cadeira de empresário, de dono, você tem muitas atribuições, muitas preocupações, e você não para pensar em como o seu cliente está te percebendo. Você só quer vender, só quer fazer o seu resultado ali, e isso acaba te deixando mais distante do seu resultado final, porque às vezes assim, tentando dar um exemplo prático aqui, o cara vende água. Aí ele vende água de forma que ele vai de casa em casa, mas aí o cliente dele não está em casa. Ele está passando num ponto específico da rua ali. Então, assim, ele precisa parar para olhar para o negócio dele de fora. E aí, como é que a gente vai fazer isso? De forma estratégica, eu como um profissional da área, eu literalmente, você já sabe, você já participou de vários projetos de brand que a gente construiu. Primeiro, você tem que sair da cadeira e olhar por outra ótica. E a ótica é de como você quer que o seu negócio seja. Aí você vai olhar primeiro qual que é o público-alvo da sua empresa, como que é o posicionamento que a sua empresa vai ter, como que é o seu posicionamento, para ver se isso está ideal de acordo com o que você vai atender aquele público, para a gente poder mudar ou não. Aí depois a gente vai entrar na parte do design, que é outro mundo do negócio do branding. É a ponta, é a cereja do bolo, é o logotipo da empresa. Mas principalmente tratando de branding é isso, é uma forma muito estratégica de como que a empresa é hoje, como você quer que ela seja, como que o seu público qual o comportamento do seu público, como que você vai conversar com esse público, quais são os canais que você vai atingir esse público. Aí para entregar uma percepção de valor maior, aí você vai pensar no seu produto, como é que você entrega ele, até uma embalagem faz muita diferença. Eu já tive projetos aqui de clientes, principalmente no ramo alimentício, que ele trocou a embalagem e investiu 30, 40 centavos a mais numa embalagem maior, melhor, mais aparentemente mais bonita, e ele aumentou no PDV dele 6, 7 reais. Ou seja, assim, aí voltando em lucro, que eu falei. O branding bem construído, no caso aí uma embalagem, que pode ser várias questões, pode ser inclusive a marca, o nome. Exatamente. Faz com que você aumente o preço sem necessariamente aumentar proporcionalmente o custo, que faz com que seu lucro aumente muito. É por isso que eu falo a importância do branding para o resultado do negócio, inclusive lucro. Exato, principalmente lucro. Eu sempre falo isso, você sabe muito bem que um negócio, ele para funcionar muito bem, ele precisa dar lucro, senão não faz sentido você ter um negócio, correr todos os riscos de ter um negócio. E aí, o empresário, às vezes, ele não tem essa dimensão de que uma coisa simples, que aparentemente para ele, que ele não dá importância, faz toda a diferença no lucro dele. Nesse caso que eu citei lá, dessa empresa, é até aquela hamburgueria, você conhece bem, uma empresa antiga que já está comigo há muitos anos. A gente mudou uma embalagem, ela parou de vender numa embalagem de isopor, ela passou a investir 40 centavos a mais, no fim das contas, no PDV do produto, aumentou 7 reais, 8 reais. E não era simplesmente porque trocou a embalagem, teve uma construção por trás disso, que fazia o cliente perceber o valor, era o que o cliente queria. Ele queria ter essa diferenciação por vários motivos, para poder ter o status até de comprar daquela hamburgueria ou não, porque era uma hamburgueria localizada no interior e tal. Então, assim, é muita coisa que muda com um pequeno passo. É muita coisa que muda com um pequeno passo no branding. E aí são várias coisas. Cada negócio vai ser um caso, né? Não tem uma receita do sucesso para um negócio, vou aplicar isso aqui e outro. A base do branding é basicamente a mesma para todos, mas cada caso vai ter suas especificidades ali. Mas não tem nada complexo. Eu posso ter falado aqui, ficou alguma dúvida, mas... Em suma, o que eu diria, o que você colocou é que, primeira coisa, o empresário... ele precisa sair da bolha em que ele está ali dentro do negócio, o empreendedor, e olhar de fora, pensando como o cliente enxerga ele, ou como o cliente que ele quer alcançar enxerga aquele tipo de empresa que ele tem o desejo de comprar aquele produto. Eu costumo dizer que posicionamento, que é um dos fatores primordiais dentro da construção de marca, de branding, é como nós ocupamos um espaço na mente do nosso cliente. E esse espaço ele pode ser intencional, ou seja, eu construo da maneira adequada e que eu quero que o meu cliente me enxergue para ele pagar o valor
que o meu produto merece, o que eu desejo ter pelo meu produto, como você citou o caso do hambúrguer, que às vezes estava numa embalagem ruim, e aí o cliente não percebia aquele valor. E quando ele construiu intencionalmente esse posicionamento, quer seja na embalagem, quer seja no modo de entregar, no modo de vender, quer seja no espaço, o ambiente em que o cliente senta ali para consumir o produto, ou uma palavra. Então ele mudou uma posição na cabeça do cliente, ou seja, o cliente passou a enxergar o produto dele de uma outra maneira, vendo mais qualidade, vendo mais valor, e passou a pagar mais caro sem reclamar. Exato. Exatamente como nós poderíamos dizer de marcas de moda, por exemplo, grandes marcas, Gucci, Chanel, Louis Vuitton, que tem um espaço, um posicionamento que ela ocupa na mente do cliente de alto valor, de alto padrão, e esse cliente, que é o público-alvo daquela marca, que não são todos, simplesmente vai lá e paga sem reclamar. Então, basicamente é isso. Mas isso dá para ser construído também, aí voltando à minha pergunta, para pequenos negócios. Em qualquer negócio, você pode fazer isso de maneira intencional. Começando pela escolha de um bom nome, criando uma boa marca, né? Aí vai para o logotipo também, e depois trazendo isso para toda a comunicação, para o produto, para a venda, para a entrega, para o pós-venda, para embalagem, tudo isso ajuda. Já pensou? Você vai numa loja de confecção, de roupas, uma marca, e é uma marca premium, em um lugar premium, num shopping e tal, e o cara te dá uma sacola plástica, branca ou preta, sem marca, sem nada. Acabou com a experiência. Concorda? Exato. Então, tudo comunica e tudo é branding. Agora, tem marcas populares, em um lugar popular que vai vir numa boa sacola plástica. E é o posicionamento que ele escolheu ocupar. Como, por exemplo, vamos dar uma excelente marca brasileira, a Hering. É uma marca popular, mas é um produto de qualidade e volume gigantesco, produz milhões de peças. Então, ela escolheu essa posição e tem um produto que condiz com isso e que entrega a margem que eles querem. Faz muito isso em supermercado. Exatamente. Por exemplo, às vezes o supermercado, ele vende o mesmo produto que o outro supermercado. É a mesma coisa, ele vende o mesmo produto, não é o supermercado que fabrica o produto. Mas aí o posicionamento de um supermercado ser mais popular e do outro, eles têm posicionamentos diferentes, comunicações diferentes para públicos diferentes. Às vezes eu já fui fazer um pequeno comparativo no universo bem pequeno, assim, de pessoas conhecidas, mas tem gente que acha que o Carrefour é um supermercado premium, um supermercado de alto padrão. E não mas talvez, dependendo de onde a pessoa mora, ela acredita. Ela acredita, mas se não é, você vai no Carrefour, o posicionamento deles não é esse. Tanto que você chega lá num domingo, tá lotado, e assim, o posicionamento deles é de ser popular. Até eles têm um locutor lá o domingo inteiro conversando e fazendo pitch de venda e vendendo televisão o domingo inteiro. Sim. Mas aí é a percepção também do cliente, né? Talvez que mora em uma região onde não tem o Carrefour, então ele tem essa visão. Agora, voltando aqui, né, para os empresários de moda, de confecção, ao longo aí da sua carreira, talvez você pode até citar exemplos que você viu lá no passado dentro da nossa empresa, né? Porque você ajudou também a desenvolver lá muitos dos pilares de branding, né, da Superbola, do grupo. Qual o erro mais comum que você vê, né, nas marcas, marcas de têxtil, de esportiva em geral, na construção de marca, na construção do branding, na construção do produto, e esse erro, o que ele gera, né, os impactos negativos que tem ali para a empresa? Então, vamos falar especificamente lá nesse universo que eu vivi durante mais de quase 4 anos, lá na Superbola, e num momento bem crítico, né, que a gente estava... Você pode olhar para a concorrência também, né? O que eles fazem. Eu vou falar um específico assim e vou falar de outros. Não precisa citar a marca. Ah, beleza. Então, um dos maiores erros que eu acho é que o empresário do ramo têxtil, do ramo da confecção principalmente, ele entende muito daquele negócio que é um universo muito complexo e ele não se aperfeiçoa muito nas outras áreas de marketing, de estratégias de marketing, e ele faz achando que ele tá sabendo, porque marketing é um negócio meio que todo mundo acha que sabe, e no mundo atual principalmente. A pessoa vê um pouquinho de vídeo no YouTube ali e já se considera um especialista. ChatGPT também ajuda, acabou, né? Aí ele isso acha aí, que sabe. Pra mim isso é ótimo, porque a concorrência vai ficando cada vez mais fraca. Mas assim, pro universo do mundo têxtil, eu acho muito isso. O empresário, ele já tá lidando com um negócio muito complexo de lidar, uma operação extremamente complexa, um mercado muito competitivo, porque tem muitas marcas aí dentro desse mercado, e ele vai fazendo com o feeling dele.
E assim, o filho é muito importante, porque você é o dono do seu negócio. Mas falou de marketing, falou de estratégia de comunicação, e aí o marketing, a base disso é a comunicação social, como que a sociedade se comunica, o cara erra nisso, porque ele acha que fazer marketing, fazer publicidade pro negócio dele é igual fazer o de todos os outros negócios, é muito diferente. Esse é o maior erro que eu acho. Eu vivi esse erro, a gente já passou por isso. Quando você tenta fazer tudo, você já... Por exemplo, vou pegar você como exemplo aqui, a gente lidou junto. Quando você tenta fazer tudo, abraçar todos os aspectos ali, querer fazer o marketing também, fica muito difícil, porque você tá lidando com outro universo muito complexo. Então, assim, um dos maiores erros são esses, e o cara meio que ele se acostuma a fazer aquilo, porque dá certo num certo momento. Ele consegue fazer, lançar uma coleção, lançar um produto e vender. Quando ele vai lançar um segundo, o mundo já mudou, a moda mudou, o comportamento das pessoas mudaram. Então, assim, ele não pode não fazer o que ele fez de novo, porque tem gente que vai continuar consumindo, mas ele precisa inovar, e não é inovar fazer o que todo mundo está fazendo. É realmente inovar dentro dos seus critérios ali, dentro do seu posicionamento de marca, para sua marca ser desejada de fato, para ser consumida. Você pode ver que quase tudo hoje não tem só uma marca que lidera, ou tem uma marca que lidera, mas tem uma outra marca que é muito desejada também, e tem espaço para diversas marcas hoje. Porque em todos os ramos aqui, principalmente falando de Brasil, em todas as áreas é tudo muito plural, sabe? Existem muitas bolhas, existem bolhas gigantescas aí, negócios multimilionários que atendem apenas uma bolha, que ele identificou. O brand daquela marca é isso, é atender aquele público e tudo mais. Então, um dos maiores erros que eu acho do mundo têxtil da confecção pro dono da empresa, pro dono do negócio, é ele não fazer esse exercício que eu falei, dele sair do negócio dele para olhar para ele de forma com marketing. Ele não vai conseguir fazer isso muito bem porque ele não tem as habilidades para isso. Ele é um profissional de marketing. Mas aí ele pode contratar um profissional que vai orientar e construir junto. Não adianta. Ó, vou dar uma dica para você que é da área têxtil agora. Se chegar qualquer profissional de marketing com a receita do bolo e falar assim, ó, vamos fazer assim que vai dar certo, esse cara vai ganhar seu dinheiro e vai sair. Não funciona isso. Não funciona. Ele precisa de você, que entende do seu mundo têxtil ali. O profissional do marketing vai sentar com você, consumir muito do seu tempo para entender com você o seu negócio e aí aplicar as estratégias de marketing voltadas para poder ter o melhor resultado no seu mundo. Não tem comparação de vamos pegar aqui, uma marca de jeans A faz igualzinho a marca do jeans B, não vai ter o mesmo resultado, porque o público é diferente, o posicionamento delas precisa ser diferente, culturalmente elas são diferentes. Isso é um negócio muito complexo. Então, assim, isso é uma coisa que você já viu isso na prática também, existe demais. E hoje, no mundo que todo mundo sabe de marketing, você está mais ainda suscetível a cair num especialista desse aí. É, o que eu vejo acontecendo o tempo todo, e que conecta exatamente com o que você falou, é a prática da cópia, né? Hoje, muitos empreendedores, empresários desse segmento, os menores, na maioria, fazem isso, mas também há grandes empresas, acham que não precisa criar nada novo, não precisa ter muito diferencial. Ele simplesmente olha o que está funcionando em marcas maiores, o que está funcionando lá fora, replica e vai dar certo. Ele vai vender, a empresa dele vai crescer, vai ser lucrativa. E isso, em alguns momentos, eu acredito que pode sim funcionar. Mas a minha visão disso é que não é sustentável no médio e longo prazo. Dificilmente essa empresa vai se manter bem, faturando bem, constante, lucrando bem, crescendo por 3, 5, 10 anos. Talvez dê certo ali 1, 2 anos. Qual a sua visão disso? Ó, a gente já até passou por experiência, assim, não vou citar aqui, claro, o nome, mas a gente já desenvolveu o produto, chegou para clube de futebol, apresentou a ideia e falou, ó, o projeto é assim, 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 por isso, por isso, por isso. A gente tinha uma ideia de maneira técnica ou porquê, exatamente. Né? Nada é por acaso, nada é um achismo. Uhum. Igual, você pode pegar todos os projetos de branding, eles não vão... Esse é um fator diferencial do branding. Nada é por acaso. Uma placa, uma cor da porta que tá, não é por acaso. Uhum. A placa que tá no banheiro não é por acaso, pô. Então a gente já chegou com projetos de futebol mesmo desenvolvidos, apresentou pro clube e falou, ó, vai ser assim, assim, assim. Aí, tecnicamente, falando do produto, essa gola vai ser assim por isso, esse tecido, esse acabamento. O que o presidente, o pessoal da diretoria falou, não quero.
beleza, eu quero fazer assim, assim, assim. A gente nunca cedeu em fazer o que o cara queria, porque nós sempre estivemos na cadeira de especialista, mas nós negociamos, conseguimos chegar no resultado final. O que aconteceu no ano seguinte, você lembra desse caso? Não sei se você já lembrou aí, que a Nike lançou uma camisa muito diferente todos os anos, e era basicamente a ideia que a gente tinha proposto um ano atrás. Anterior. E não foi porque a gente... Aí como a Nike lançou... E não foi porque não foi coincidência o que a Nike fez um ano depois do que a gente estava fazendo um ano atrás. A Nike também estava se estruturando um ano atrás. Nós estávamos seguindo as mesmas tendências de moda, a mesma proposta, a mesma pesquisa. O que seria a moda do ano seguinte? Mas a gente conseguiu, por ser um negócio local, que a gente estava com tudo em mãos, no caso em local, digo Brasil aqui, a gente estava com tudo, toda a mão de obra, a fábrica estava junto com o desenvolvimento, os caras não quiseram fazer e no outro ano a Nike fez, lançou. Então assim, isso acontece demais. Essa cópia, ela não é sustentável, porque você vai fazer, vai copiar. No outro ano, quem for a matriz da ideia vai ter outra ideia. Eles vão inovarem dentro do universo novamente, você vai copiar de novo. Aí você vai se posicionar como um negócio que secundário, você não vai fazer seu negócio deslanchar, crescer, você nunca vai ser a referência. A sua grama nunca vai ser a verde, sempre vai ser a outra do vizinho que vai ser mais verde que a sua. Então assim, eu sou extremamente contra até referência, mas eu tento quebrar a cabeça o máximo. Pô, criatividade não tem limite, não. Criatividade não tem limite, não. Com bons profissionais ali da área, você pega uma equipe muito boa, criatividade não tem limite, não. Basta ficar conversando ali, buscando referências muito distantes do que é o objetivo que você quer chegar, pra você poder, de fato, inovar. E aí você tem que arriscar também, né, Tarcísio? Sim. Quando você vai fazer um negócio novo, você tem que acreditar e arriscar. Mas nunca eu acho que pode ser um arriscar por feeling. Tem que ter tem que ter dados, tem que ter estratégia, arriscar tem que bem estrategicamente. Uma base teórica, né, que é o que você busca muito nunca também, nada de conceito. Pode ser bem por acaso, sabe? Nunca nada. Porque eu acho que nem existe o acaso ali, mas não pode ser. Tem que ser muito bem pensado. Tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter um argumento, um respaldo, para poder você não tá vendido nunca. Você nunca tá sem onde segurar, sem um alicerce do que você está fazendo, do que você está lançando de produto, do que você está construindo. Você sabe muito bem, a pessoa vai construir uma coleção. Se ela vai, por exemplo, um fator no mundo têxtil, o cara vai inovar num tecido que alguém ofereceu para ele. Aí ele tem que pensar na possibilidade, pô, esse tecido aqui me proporciona fazer uma coleção. Se esse produto aqui que eu estou aplicando tanto esforço para ele poder sair bem feito, ele vai lá e vende mais, eu não vou ter essa matéria-prima mais. Eu gastei muita energia num produto que eu vou ter um resultado bem curto, por conta do próprio fator matéria-prima. Não vai repetir porque então, não vai ter matéria-prima. Então tudo tem que ser muito bem pensado. E aí eu acho que esse é um dos pontos. Às vezes o empresário ele é muito imediatista, né? Ele quer resultado rápido, ele não quer gastar muito tempo pensando, ele quer tomar decisão rápida. E isso, por mais que em alguns momentos seja bom ter decisão rápida, mas deixa de olhar para o longo prazo. Para olhar para o longo prazo, para um crescimento de longo prazo do negócio, precisa de planejamento, precisa de tempo, precisa de estudo, precisa de pensar, que é um pouco do que você está defendendo. Decisão rápida pode ser tomada, mas não precisa ser rápida com 10 segundos. Você pode pensar numa decisão agora, vai ali, toma uma água, conversa com alguém, já 10 minutos já melhora a decisão rápida. Ótimo. Em qualquer área é isso, né? Isso. E trazendo agora, Matheus, para alguns cases também, né, práticos do trabalho que você desenvolveu ao longo dos anos e para a nossa audiência entender o seu racional, né? Como que você fez, como que você refletiu sobre isso, baseado em quê, por quê? Porque por trás de o trabalho de um grande publicitário, designer, sempre tem uma base racional, um porquê em cada coisa para gerar essa intencionalidade ali no que vai ser percebido pelo consumidor. Vamos falar um pouquinho da marca Superbola, né? Nós temos várias camisas, né, aqui sobre a nossa mesa e nós vamos discorrer, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Essa aqui, né, é a marca atual da Superbola. Aqui é só o logo, aqui é a marca completa, né, também com o texto. E quando o Matheus entrou lá na Superbola, na época ainda era só Superbola, né, não tinha o grupo Siqueira Gaipo, uma das nossas dores é porque a marca era usada com o nome escrito e já havia uma tendência, a própria Nike que usava só a logo, algumas marcas internacionais, e a gente também às vezes tinha algumas dificuldades no nome, né, por ser um nome composto, um nome longo, levar a palavra bola no nome, né? Como eu disse, essa empresa, já contei lá no primeiro episódio, né, nasceu há 30 anos atrás ali, de uma ideia empreendedora do meu pai, mas ele não fez isso com a tão grande intenção dela se tornar
uma marca nacional reconhecida. Então eu trouxe isso para o Matheus, a gente estava completando na época, né, Matheus? 25 anos, esse ano estamos fazendo 30 anos de Superbola, inclusive vamos fazer uma campanha sobre isso, e eu trouxe esse desafio para ele, de fazer um rebranding, um redesenho da marca, um novo posicionamento da marca Superbola, e ele com maestria desenvolveu todo o projeto, todo o trabalho e entregou. E aí eu queria que você contasse essa história, Matheus, como que você fez, de onde você partiu, como que você chegou, né, nessa proposta final. Compartilha aí para nós, porque eu acho que todo o racional que você usa vai ajudar muito aí a galera. Beleza. O logo da Superbola, ele tem um carinho muito especial por ele, né? Ele foi desenvolvido com a equipe, a gente estava lá no início da minha carreira nesse ramo aqui do texto, né? Como é que foi que chegou essa missão lá? A gente estava enfrentando muitos problemas dos clubes. Os clubes que comercializavam muito o produto, eles achavam ruim ter o nome Superbola, não pelo nome institucional, não por essa questão, mas porque ele disputava interesse na camiseta, tinha um nome escrito junto, Superbola. E aí, assim, como o institucional sempre foi muito forte, uma empresa muito responsável, renomada, já há muitos anos atuando ali no mercado, não era esse o fim, o problema. O problema era estético, era feio pra camiseta, essa era a percepção. E realmente, a gente chegava num momento que a camiseta tinha umas questões, algum design aplicado, e aí tinha os patrocinadores da camiseta, ficava disputando muita atenção. Aí o que a gente fez? A solução era de corrigir isso, e aí a gente precisava de uma solução estética muito grande. O que a gente fez? O logo da Superbola antes, o pessoal chamava de gotinha lá, que era até um problema de comunicação. Os próprios funcionários entendiam com o nome. Criaram até esse você, nome. às vezes, né, Tarcísio? Acabar falando, né? Falaram tanto que eu Falou peguei tanto, também. você pegou. Mas aí eu falei, cara, isso aqui é inadmissível. O que representa a Superbola? Como ela começou como uma fábrica de bola, e ao longo dos anos ela foi mudando, mas sempre foi nessa ideia de o movimento da bola, o que era o logo. Eu cheguei numa conclusão que era que, cara, primeiro a gente tem que fazer alguma coisa que separe disso. A gente precisa separar do Bola, mesmo que o nome da empresa seja Bola, e a gente vai usar esse nome Superbola, a gente precisa que o ícone, o desenho, não remeta mais a isso para poder transmitir o que de fato a empresa é agora. E a gente fez o quê? A gente pegou e criou um escudo, na verdade. Ele pegou o tornado, que era o da bola, a gente desenvolveu um escudo. Continua sendo o tornado do movimento da bola, tendo um pouco de dificuldade para mostrar, olhando para a câmera aqui. Continua mostrando aqui o que é um tornado. Porém, ele é um escudo, porque o escudo defende as cores dos clubes. E aí, por isso que o logotipo, ao invés de ser mais o tornadinho do movimento da bola, ele passou a ser um escudo que defende as cores de diversos clubes. E aí a força do tornado, que era a ideia original do logo anterior. Então, quando a gente fala de um rebrand, de um reposicionamento, não é que a gente vai pegar toda a ideia, a história da empresa, jogar de lado e fazer de novo. Aí não é rebrand, aí é criar uma marca nova. A gente conseguiu trazer a ideia anterior do movimento de bola, da força do tornado, mas aplicou num sentido novo, que era o ideal para aquele momento. E aí os clubes pararam de ter... Os clubes não, porque não eram nem os clubes, era o torcedor, às vezes que tinha alguma birra, alguma coisa de usar o nome. E aí acabou, o produto foi lançado com uma estética nova. A gente lançou numa camisa até especial do Juventus, lançou com 2 escudos, porque era a comemoração de um título histórico que tinha... Aí assim... Cada produto é um produto. Você perguntou de como é que é a linha do raciocínio para criar alguma coisa assim, que tudo vai ser justificado. Primeira coisa que eu faço aí é o Matheus fazendo, eu já olho o que todo mundo tá fazendo, quero fazer diferente. Minha mãe sempre falou que eu não era igual a todo mundo, e aí eu sempre vou dirigindo os projetos nesse mesmo sentido. Para eles serem únicos, serem de fato a pessoa olhar e falar: uau, como é que esse cara pensou nisso daqui? E é isso, às vezes é uma ideia muito simples que a gente... Só que ela estava escondida, ninguém estava olhando por essa ótica. Mas aqui a gente tem diversos cases aqui. Você quer falar de algum específico? Sim, já que você falou da marca agora, um dos propósitos, né, da Superbola, a gente fala que é estampar o sentimento que ninguém define. E quando a gente faz camisas de futebol, o torcedor que veste essa camisa, ele está expressando o seu amor, a sua paixão, esse sentimento pelo clube através daquela camisa. Ele veste a camisa do Sampaio Corrêa, que tá aqui, e fala: eu amo, eu torço, sou apaixonado pelo Sampaio Corrêa, ou a do Goiás, ou a do Náutico, e por aí vai. E a gente tem essa missão, né, lá na Superbola, agora também no grupo Siqueira Garbi, que também tem outras marcas que nós produzimos, de através do nosso produto estampar esse sentimento. E não só isso, nós não fazemos só produtos, né? Nós contamos histórias, conectamos,
emoções, sentimentos através dos produtos. Principalmente aqui no caso que está aqui é futebol, mas a gente faz também isso, por exemplo, com a nossa marca Number, no fitness e tudo. E você foi uma das pessoas que passou, né, lá 5 anos atrás, ficou um longo período, ainda trabalha em alguns projetos conosco, que ajudou a trazer isso para dentro da Superbola. Lógico que eu já fazia, mas você trouxe com muito mais maestria, com muito mais base técnica para isso, pela sua especialização, pela sua especialidade. Então, eu queria que você contasse, né, como é que você faz um produto deixar de ser só um produto, uma camisa, e ter vários atributos que contam história, que conectam a história, e você pode contar, mostrando na prática aqui, né? Beleza. Contando esses cases que aqui, todos esses aqui, ou foi você mesmo que desenhou, ou a sua equipe de baixo ali do seu direcionamento, né? Teve outros designers que participaram, mas você foi o mentor, foi o responsável ali, foi o gestor responsável por esses projetos. Porque eu sei que vai dar muita ideia aí para nossa audiência. Como eu falei que para iniciar um projeto de brand, a gente precisa sair, olhar para o negócio de fora e perceber como que o cliente ele vai querer, e como você quer que o seu cliente perceba. Por que que a gente começou a fazer camiseta de futebol cheio de conceito e não só mais a camisa da cor do clube? Aí eu vou responder primeiro essa pergunta, então. Porque a gente entendeu que de um ano para o outro, os produtos são muito duráveis. A camiseta de um ano para o outro, ela dura muito. São materiais aqui. Na verdade, uma camisa de futebol tem camisa nossa aí que tem 20 anos. A camisa esses tecidos, eles têm muita tecnologia, eles são extremamente duráveis. Então, assim, desse ano pro ano que vem, eu vou no estádio de novo com a mesma camisa. Eu sou um colecionador de camisas do meu time, né? Eu tenho camisa lá que nem serve em mim mais, porque eu era menino e elas são praticamente novas ainda. O que é o ponto? A gente identificou isso, então a gente precisava agregar muito valor. Ser camisetas com valor percebido. E aí, se tratando de marcas próprias dos clubes, ainda mais a gente precisava agregar valor para poder ter um preço mais competitivo, ter uma margem de lucro maior, ter mais valor agregado no produto. Então, o que a gente fazia? A primeira coisa era, de fato, sair e olhar com a ótica do torcedor. Por que eu vou comprar uma camisa que o ano passado eu tenho uma igualzinha verde de novo, a camisa do Goiás? Aí, por exemplo, você falou, essa camisa do Goiás aqui é um case muito interessante. A gente estava num cenário muito difícil, início de pandemia. Esse ano não tinha nem como lançar não tinha o produto, como lançar o time não estava jogando. O time não estava jogando, futebol parado, o calendário todo fechado no Brasil inteiro. O que a gente conseguiu fazer de diferente aqui? Juntou com a equipe, a gente trabalhou muito, inclusive, por isso que eu falo que não é uma receita que vem externa para dentro. A gente foi junto com a equipe do Goiás, a gente chegou junto com o pessoal do marketing do clube, a nossa equipe interna junto com eles, a gente conversou bastante, chegamos num ponto de partida. O Goiás estava construindo estádio naquela época. A Serrinha não tinha sido inaugurada ainda. E aí a gente estava querendo que o torcedor ele já tinha a predisposição para poder ter a casa própria, parar de ter o Serra como casa e tudo mais. Mas a gente queria intensificar que a torcida do Goiás era a maior torcida do Centro-Oeste. E o que a gente fez? Como é que é conhecido o nome do torcedor? O torcedor é o Esmeraldino. A gente pegou, o primeiro eu vou contar esse do Goiás, depois eu vou contar o do Vila para não ter briga. Essa história é muito legal. Aí a gente chegou, olha só como é que foi para chegar numa camisa de futebol. A gente chegou e identificou esses pontos. A gente precisava fazer com que a Serrinha fosse o estádio, tirasse os defensores de ter o Serra Dourada e a gente começasse a ter todo mundo, ter a predisposição principal da casa do Goiás ser a Serrinha. A gente foi construir o quê? A joia mais rara do Centro-Oeste é o torcedor do Goiás, que é a camisa do Goiás, a Esmeralda. E a gente nomeou a camisa. Esse produto ele tem um nome específico, é a Esmeralda. Aí você criou um selo. Que a gente criou, né? Tudo da camiseta tem esse propósito de ser Esmeralda. O tecido dela tem uma tecnologia onde no tecido é composto por várias esmeraldas com o G do Goiás dentro. Aí, é um desenho, mas ele tem um brilho, né? Que reflete como se fosse uma esmeralda. Mas aí, beleza, a camisa tá pronta. Não, a gente chegou na ideia da camiseta. Só que para lançar essa camisa, a gente fez o quê? Como a gente estava construindo um estádio, a gente chegou na ideia do quê? Vamos ter evidência no estádio. A gente foi lá, colocou a camiseta lá, um jogador na época, não me recordo também qual. Lembro. Era algum desses medalhões que vem jogar, os caras grandes assim, que tem carreira extensa no futebol. Tava jogando, ele tava cavando lá dentro da serrinha, ele batia lá e tinha uma narração bem emocionante, eu não vou me recordar de tantos que eu já criei, não vou lembrar nenhuma palavra mais, mas ele narrava falando disso, da importância de ter a casa, torcedor esmeraldino, da importância da esmeralda e tudo mais.
batendo a picareta ali, do nada sai uma luz muito grande assim, ele tira a camiseta de uma lá. luz verde, uma né? luz Como verde se ele forte. tivesse achado uma A pedra joia, de esmeralda. e achou uma esmeralda dentro do estádio. A joia mais rápida do Centro-Oeste, tira a camisa de lá. A gente lançou essa camiseta Uma live num domingo, num evento. Foi feita uma live. Em poucas horas, a gente tinha vendido 100 mil reais no site, que era a inauguração do site. Eu lembro muito bem desse dado, porque foi um marco que eu fiquei olhando, fiquei atualizando. Em pouco tempo de lançar, disponível para compra. Agora pensa, no ano de pandemia, não tinha futebol, o Goiás estava mal, o Goiás caiu nesse ano. E essa camisa, essa aqui é raridade da raridade. Pô. Essa é difícil ver. Essa aqui é difícil porque essa aqui acabou, não tinha, pra gente comprar, não tinha depois na fábrica. Então, assim, é branding aplicado, não foi só uma camisa verde pra ser a camisa da temporada do Goiás. E isso é uma prova do quanto o branding, tudo bem estruturado gera resultado, né? Vendeu a camisa, vendeu num bom preço, vendeu rápido, numa situação totalmente adversa a vender camisa de futebol, não era um momento que a gente estava comprando, estava no auge da pandemia, estourou a pandemia, fechou o Brasil. A gente vendendo camisa de futebol de 299, se eu não me engano. Então, assim, é branding aplicado. O branding faz vender mais. O design aplicado de forma estratégica, que é o branding, é fatídico. Vai funcionar em qualquer negócio. Aí vamos contar um do Vila também, pra gente não ficar com ciúmes aqui. Mas, ó, contar. Essa aí também é muito linda, essa aqui é uma camiseta muito bonita do Vila também. Foi aí é a mesma situação. A gente tinha que fazer uma camisa do Vila. Não pode ser uma camisa igual a do ano passado, porque não vai vender. A camisa do ano passado ainda funciona. O que a gente fez? A gente estava construindo a ideia de que o torcedor do Vila... E aí, foi anos depois e é basicamente um negócio muito parecido, né? Foi 3 anos depois. Foi 3 anos depois, não tem nada a ver, mas assim, o Vila, ele tava também jogando lá no Oba e a gente tava querendo enraizar ainda mais no torcedor essa questão do torcedor vestir a camisa do Vila, de ser o manto do tigre mesmo, ser a segunda pele dele. Então, a tecnologia desse tecido aqui, o jeito que ele é construído, ele tem as rajas como se fosse de um tigre, que aí faz referência ao clube. A textura do tecido, né? A textura do tecido. É a pele do era tigre. 80 anos do Vila Nova, vai ter um selo aqui de 80 anos. E aí, por isso que foi um escudo dourado. Isso aqui causou o pessoal teve alguns aversos a isso, mas assim, esse escudo no geral, muito todo bonito. Mundo gostou. Ele é dourado, ele tem uma textura também, foi uma aplicação nova também nessa época aqui, que mudou, se eu não estou enganado, o Vila usava praticamente mais os bordados, e ele lançou esse termocolante de uma outra especificidade, e aí assim, a camisa tem uma história por trás, e cada uma das camisetas, que é um detalhe importante, tem a branca e tem a vermelha. Por que eu vou comprar as duas? Porque as duas, e a de goleiro, cada uma tem uma frase que elas se complementam. Então, assim, o cara tem que comprar as 3 para ele poder ter o... Tem o detalhe atrás também da latitude e longitude isso, que é a localização do estádio. Se o cara colocar aí, ele vai cair lá no estádio. Aqui tem um outro selo, que é um selo que é a latitude e longitude do Oba, que é a casa do tigre, né? Onde mora o tigre e tudo mais. Então, assim, todas as camisetas aqui tem uma história por trás. Isso aqui também foi na pandemia. Era uma camisa que tinha uma frase muito interessante, que era o luto por todos, que era fazendo uma homenagem às pessoas que vieram a falecer, porque uma pessoa muito importante lá no Sampaio na época faleceu de Covid, e aí era tanto a duplicidade da frase, um trocadilho ali, de luto por todos, camisa preta de estar também, de né? luto, e o luto de lutar por todos que estão enfrentando ali a pandemia e tudo mais. E aí ela tem uma característica de uns azulejos pintados à mão, que era o que era da coleção do ano. Então, assim, mesmo a gente fazendo durante o ano um produto novo, a gente conseguia ainda fazer link com a coleção, para não ficar nada disperso, e tudo ter um porquê e ficar bem embasado. Então, assim, o design é maravilhoso, e aí em criatividade não tem limite. É só me dar o desafio. Conta um pouquinho dessa do CRB aqui também, né? Que o tecido remete à pena do pássaro, isso, que é o símbolo lá, né? Que é o galo. Aí, o que é interessante, ó? A gente sempre, quando vai fazer uma camiseta, que você vai ver que é o comum, que é o mais fácil, é o quê? Pega o desenho que você quer, sublima na camisa, tá feito. Vai vender, vai funcionar. A gente vê muito bem os grandes players fazendo isso. Facilmente eles fazem uma aplicação lá do desenho na camiseta de forma de sublimação e pronto. Mas o que acontece? Isso aí é muito simples. Para mim, isso aí é inadmissível. Então, o que a gente fez? A gente, ao invés de pegar e fazer uma pena normal, não. A gente modernizou, criou um pattern
com uma identidade da pena do Galo, do Galo de Campinas, que é o Galo de Campina, né? Que é Galo de Campinas. Que é o mascote do clube do CRB. A gente colocou a textura na camiseta. E aí esse tecido aqui, ele é cheio de tecnologia. Você tem que pegar na mão pra você sentir, vestir. Você se sente um atleta vestindo uma camisa dessa. E a gente também colocou a aplicação no tecido da camiseta para poder representar as penas do Galo. E aí não ser só uma camisa branca, porque a do outro ano era boa, também foi produzida por nós, a do ano anterior, e ela estava novinha ainda, então a gente precisa vender a camisa de novo. E a gente cria esses conceitos mais elaborados para poder as camisetas terem uma percepção de valor maior, que é isso que o branding faz. E assim, antes que você possa entender que, então eu só quero fazer isso para vender mais caro, não, não é isso. Às vezes é para você vender melhor. Vender melhor é o quê? Você vender e vender de novo, ter uma recorrência na sua venda, ter uma credibilidade na sua venda. O seu cliente ele vai saber que é de você que ele tem que comprar por conta do seu posicionamento, do brand da sua marca. Quando a gente fala de branding, uma coisa que eu gosto muito de citar como exemplo, a gente pegar os grandes players e as grandes referências de branding no mundo. Se eu falar aqui agora, refrigerante, você não precisa pensar, não precisa falar o nome, você já pensou em qualquer um que tem a melhor estrutura de branding, é a Coca-Cola. Eles construíram isso ao longo de muitos anos. Mas isso foi o que eles quiseram fazer. Essa construção de marca, celular é a mesma coisa, a gente já pensa na Apple. Eu gosto muito de um exemplo. A Apple não é o melhor celular do mundo, mas é o que tem a maior marca do mundo. Porque eles se posicionaram assim. Então, assim, o brand ele faz toda a diferença em qualquer negócio. Negócios locais, negócios pequenos, negócios grandes, principalmente. As grandes marcas, tudo que eles fazem não são por acaso. Agora a gente está numa leva grande de marca fazendo redesign, fazendo reposicionamento. É porque o mundo mudou, o comportamento das pessoas mudaram. Sim. Então, assim, o Itaú lá, ele fez um reposicionamento há ano passado. O Itaú é o Itaú, ele não deixou de ser o Itaú. Pra gente que não tem conhecimento, mas o Itaú estava perdendo espaço pro consumidor jovem. Ele não acredita no Itaú, ele acreditava mais nesses bancos digitais menores. Aí o Itaú fez o quê? Não, vou fazer um posicionamento aqui para não perder, porque não é o meu público-alvo também. Mas eu não quero não ter esse cara aqui na minha carteira de cliente. Porque hoje ele é jovem, um dia esse cara vai crescer na vida, eu quero que ele venha pro Itaú. Então, assim, esse reposicionamento é um negócio que ele tem uma durabilidade também. Porque o mundo vai mudar, o comportamento das pessoas vai mudar, o mercado vai mudar, e você precisa estar sempre atento se sua marca está dentro ali dos parâmetros, que é o que a gente sempre tem que fazer o exercício. Como que eu quero que minha marca seja vista? Como que eu quero que as pessoas enxerguem ela? Eu saio para olhar para ela, para ver se ela está no posicionamento ideal, se eu estou enxergando do jeito que eu queria que ela fosse vista de fato. E isso tudo vai chegar no resultado final, que é o quê? Aumentar a sua margem de lucro, ter uma sustentabilidade melhor, sua empresa vai ser mais saudável. E é um negócio tão simples, é fazer um estudo de branding da sua marca. Às vezes nem precisa mudar o logotipo, porque às vezes a dúvida do cara é que, mas meu logotipo eu tenho que mudar. Às vezes não. Depende, né? Às vezes você não tem que mudar o seu logotipo, você precisa mudar sua tagline, seu slogan, seu logotipo não precisa mudar. O que a gente muda muito o logotipo atualmente é porque, do jeito que eles foram construídos há muitos anos atrás, a aplicabilidade dele no mundo digital hoje, ela acaba tendo muito prejuízo, né? Então por isso que a gente faz muito redesign, você vê muita empresa mudando também é por isso. Que funcionava no mundo onde não tinha internet era uma coisa, e hoje as aplicações são cada vez minimalistas, e a gente precisa fazer um redesign do logotipo, é mais ou menos por isso. Nem é porque mudou o posicionamento da marca. Agora, algo que é interessante também, aproveitando esse contexto, né? Você contou a história dessas camisas e tal, e deixa claro que dá para aplicar branding, design, construção de marca em qualquer segmento, né? Sábado eu estava ministrando um treinamento e a pessoa perguntou, mas como é que eu faço isso em camisa de futebol ou em uniforme personalizado? A verdade é que dá, você pode construir uma marca legal, você pode construir coleções para estar lançando constantemente, né? Dividida ao longo do ano para estar sempre tendo novidade, gerando valor ali para o seu cliente, e pode também, através desse produto, mesmo que seja um produto de confecção para venda de produtos personalizados, seja esportivo ou seja empresarial, desenvolver algo com design que também gere valor ali para o seu cliente. Eu estava explicando isso, né, para essa aluna ali. Agora, algo que é muito interessante, trazendo para você que está nos escutando, é que eu posso falar do outro lado aqui, né? O Matheus como alguém que desenvolveu os projetos e eu como empresário. E eu vi na prática, né? Quando o design é bem aplicado, o branding, desde a marca em si, a questão do produto, da comunicação, da embalagem, da venda, do pós-venda, a percepção de valor
pelo consumidor final, ela é muito maior e isso vai facilitar muito a sua venda. Fora que vai fazer com que você consiga cobrar um valor maior, um valor melhor, como a gente citou lá o exemplo, né, do sanduíche, né, do hambúrguer, e que fez com que ele pudesse ali aumentar o preço e aumentar muito a margem. E eu vejo isso claramente. Após o rebranding da Super Bowl, a gente conseguiu cobrar melhor nos produtos, conseguiu atingir outros clubes. Eu também atuei agora recente com grandes marcas internacionais, e a gente vê o quanto a receptividade de uma grande marca que foi construindo isso ao longo dos anos, que é o que nós queremos fazer lá dentro dos nossos negócios e que você deve fazer no seu negócio, facilita você fechar negócio, facilita vender, facilita você transferir valor e cobrar um valor melhor pelo seu produto para, com isso, aumentar a sua margem de lucro. E aí, aproveitando, esse é um dos grandes pilares que nós desenvolvemos dentro dos nossos projetos de mentoria. Dentro da mentoria Teixo Club, eu te ensino a como construir o brand, o posicionamento da sua marca. Acredito, já estou deixando aqui, né, um adendo. O Matheus deve entregar um conteúdo aí, né? Agora você não vai ter como negar, né, Matheus? Não tem como. Pode deixar. Matheus vai entregar comigo. um conteúdo aí também dentro da mentoria Teixo Club. Então, se você quer levar o seu negócio para o próximo nível, não só em brand e design, mas em gestão, produção, construção de processo, liderança de pessoas para o seu negócio crescer de uma maneira sustentável para o próximo nível, em algum lugar aqui desse episódio, provavelmente na descrição, você vai ter a oportunidade de fazer a sua aplicação ali, se inscrever, falar com o meu time, para você ter o meu acompanhamento, os meus olhos dentro do seu negócio, né? Eu que tenho 30 anos aí de experiência no segmento têxtil, para te orientar na sua empresa, na sua marca e na sua confecção. Matheus, mas para a gente continuar entregando aqui, né, valor para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, como que você enxerga o futuro das marcas de moda, das marcas esportivas que você também teve no Brasil? Quais são as marcas assim que vão se diferenciar? Quais as que vão sumir? Né? Quais as posturas que vão trazer diferenciação, crescimento? E o que pode fazer com que marcas desapareçam, né? Num mundo hoje que tem cada dia mais novas marcas, novas confecções surgindo. Cara, eu acho que o que mais se diferencia aí nesse mundo novo nosso não é nem o produto em si. Porque hoje a gente tem muita facilidade de conseguir produzir um negócio muito bem, um bom produto, no minimamente um bom produto. A gente tem muito recurso, a gente tem muito recurso próprio aqui no Brasil, tem muitos fornecedores, se desenvolveram demais, a tecnologia têxtil, o mundo tá bem avançado. Então, assim, não é nem isso que vai fazer as empresas falharem ou fecharem ou ficarem esquecidas. Mas o que de fato vai fazer é o comportamento de compra, a experiência do cliente. Isso é o fator principal que vai determinar para todos os negócios, não só no mundo têxtil, mas é o comportamento e a experiência do cliente. Porque assim, cada vez mais as pessoas, os consumidores em diversas áreas estão mais exigentes de terem uma boa experiência. Você comprar alguma coisa e receber um a mais. Mas não é um a mais, um produto a mais, uma quantidade maior do que você comprou. Mas é um a mais nessa experiência mesmo, ele tem uma experiência diferente em consumir. Porque assim, tratando de forma geral, uma camiseta que eu compro na loja A e na loja B, ela vai ter o mesmo fim. Eu vou vestir e vou estar vestido com ela. Aí eu posso diferenciar a qualidade do produto, etc. Mas o jeito que eu entro na loja, o jeito que eu sou recebido se eu for comprar online, no site que eu comprei, no WhatsApp que eu comprei, se eu fui bem atendido, a experiência daquele envolvimento meu com a marca, isso é o que é o fator determinante hoje para as empresas crescerem ou não. Você pode ver as empresas que mais cresceram no Brasil hoje são as empresas que trazem maior comodidade para o cliente. Os delivery da vida, o iFood mesmo. O crescimento da empresa de menos de 10 anos é absurdo, estratosférico, porque ela mudou o comportamento de compra das pessoas. Antes você ia no lugar e comprava comida. Hoje você vai no iFood, você compra até farmácia, você compra pneu de carro. Pô. É facilidade. Então assim, é isso que é o que vai determinar o fim e a progressão das empresas, sabe? É a experiência do cliente de fato. Isso é um termo que está em alta aí, um termo que está em grande uso, mas ele está sendo usado sem ser compreendido. Porque você fala assim, a experiência do cliente eu tenho que gastar mais. O empresário vai lá, nossa, vou ter que investir mais. Cara, não é isso. Não é só o investir mais dinheiro. Não é, às vezes investir mais duas palavras que você mudou no seu pós-venda ali. Ou ter um pós-venda de fato.
que às vezes a empresa nem tem, né? Sabe? Uhum. Então é isso é o que vai determinar a recorrência da venda, a venda saudável que a gente fala, né? O cara compra e te indica. O cara compra, não reclama, ele compra, usa e compra de novo. Então, assim, isso aí são os fatores principais que eu acredito que vai determinar o futuro das empresas aí no mundo têxtil. E aí o brand ajuda a posicionar isso, porque você sabe muito bem, pequenas mudanças que a gente faz no dia a dia ali da operação da indústria têxtil traz muito resultado no final da conta. Um conselho prático assim que você daria para quem está no início da jornada, está começando a sua marca, né, para começar da maneira correta, para evitar cair em armadilhas, em erros, olhando para essa perspectiva de branding, de construção de marca, de construção de produto. Que conselho você daria? Cara, um conselho que eu dou... Um ou mais, né? Sim, principal. O conselho principal é que ele não faça ele mesmo. Que ele contrate alguém que tem o capacidade. Vai depender do recurso e tudo mais, porque... Mas assim, ele precisa de uma orientação profissional, porque assim, no fim das contas, é o coração do negócio dele, sabe? A sua marca, em qual que seja, não precisa ser uma marca que vende produto final, mas o coração do negócio dele. É porque às vezes acontece o quê? A gente vive no Brasil, então que é tudo muito difícil. Você montar uma empresa, contratar um serviço, é tudo muito difícil. Mas assim, o cara faz, ele dedica um... Vou pegar um exemplo aqui, a Pétala. Começou agora. Vou citar aqui a Thaísa, né? Ela poderia ter feito, ter feito ela lá no... Ainda mais com o negócio dela, só precisa ser bonito, pô. E bonito é relativo demais. Uhum. Só precisa ser teticamente agradável ali. Ela teria ter feito com esses recursos atuais que a gente tem, o próprio Canva lá na internet, ela fazia. Mas aí a diferença, a dimensão, o salto que a marca já começou... Começou grande. A marca já começou grande. O primeiro impacto, a experiência do cliente em olhar para um rótulo do produto dela, já é outro do que se ela tivesse feito por conta própria. Melhor que muitas marcas que tem melhor anos que e a dela só exatamente. tem 1 ano, ou menos nem um ano, não tem nem um ano, tem bem menos de um ano. E isso é uma percepção assim, você pode pegar o produto e entregar para uma pessoa que não consome aquele tipo de produto. A pessoa olha e fala, isso aqui é uma marca muito fera, é uma marca que entrega muito valor. Então assim, o conselho principal é não fazer por si, porque você vai gastar muita energia. Você vai correr muito mais risco de você procurar a ajuda de um profissional muito bem capacitado. E aí, assim, esse é um dos conselhos principais. E o outro conselho é fazer também, não deixa de fazer, não. Então, assim, é uma ambiguidade, uma duplicidade aí de não fazer você, mas não deixar de fazer. Então, não tem saída. Para você ter um solo firme, eu acho que o ideal é você procurar uma ajuda de um especialista na área, não para criar o logotipo, não só para isso, para realmente ajudar a estruturar a sua marca ali. E assim, se a pessoa for fazer por conta própria, na internet ela vai conseguir muita boa orientação também. Tem ótimos profissionais aí que vão falar sobre. Ela só precisa filtrar bem, porque tem muito cara também que se diz especialista e não é, né? Uhum. Então assim, é meio que um mato sem cachorro, né? Tem que procurar um... Mas eu concordo com a sua visão. Empreender no Brasil já é muito arriscado. Muito arriscado. A verdade é essa. Nós temos um ambiente propício para empreender, para construir negócio, mas ao mesmo tempo um ambiente de risco, né? Onde tem muita concorrência, onde tem uma carga tributária alta, um custo financeiro alto, muitas coisas envolvidas. Concorrência eu falo nesse segmento da moda, da confecção, do têxtil. E fazer isso por conta própria, sem o conhecimento necessário, por exemplo, a construção de marca, e é por isso que eu me tornei mentor para trazer a minha experiência, porque eu errei muito nisso que você está falando. Eu sou a prova viva, eu errei em várias questões ao longo dos anos, e não buscar ajuda para estruturar, por exemplo, processos, produção, como liderar bem pessoas, também em não buscar ajuda em determinados momentos no marketing, na construção de marca. E à medida que eu fui buscando ajuda profissional de pessoas realmente especializadas, com bom conhecimento, o negócio cresceu, deslanchou. Mas eu cometi erros que custaram caro lá atrás por tentar fazer por conta própria. Então eu concordo, o conselho do Matheus é que você busque a ajuda especializada de quem realmente vai te dar algo consistente, o caminho validado, que sabe o que está fazendo, para que você realmente tenha resultado e erre menos. Porque errar, de alguma maneira, a gente sempre vai errar, mas erre menos. Já é difícil, já é um caminho árduo a seguir. Se você fizer tudo certo, nada te garante que você vai dar certo.
E se você não fizer, a probabilidade de dar errado é muito maior, né? Então, assim, esse é um dos conselhos principais. É realmente não tentar desbravar esse mundo aí sozinho, sabe? Porque tem muito auxílio aí por aí. Só que tem que pesquisar bem também, porque eu sou muito cético quanto aos grandes especialistas do marketing aí que, infelizmente, é um negócio que meio que a pessoa ela se intitula ali, sem nenhum case nem nada, ela se intitula e se valida ali, né? Tem que ter cuidado, né? Tem que buscar Tem muito referência, olhar Por os isso que é importante, cases. tipo, igual você tá cedendo, isso eu acho essa ideia sua de começar. Eu também eu até te falei, então, pô, Tarcísio, tem que ajudar a contribuir. As pessoas ficam passando por essas lutas aí da empresa sozinho, você tá há muitos anos, cara, compartilha isso, mas você também me cobra muito isso também, né? Sim. De ajudar outras pessoas e tudo. Aí, assim, é muito interessante você tá conversar com isso em tudo na nossa vida, né? Se você for fazer qualquer coisa, você conversa com alguém que tem uma experiência naquilo, a pessoa te dá um conselho ou outro ali, te ajuda, ela já trilhou aquele caminho. Então, basicamente é isso mesmo, isso é uma coisa muito séria. Eu queria falar de uma coisa que é interessante do posicionamento, assim, que quando você tem uma marca criada de uma forma bem estratégica, os próximos passos eles ficam muito mais claros. Você sabe se aquilo é o caminho que você deve ir ou não, se é aquela decisão que você tem que tomar ou não. Então, assim, ó, quando a pessoa faz um projeto de marca e se estrutura muito bem, você para de achar as coisas. Você para de ter assim, eu acho que isso aqui vai dar certo. Você vai falar, você vai olhar bem para sua marca, olhar para a estrutura dela e falar, cara, para eu chegar nesse ponto aqui, o meu caminho é esse, tecnicamente é Condiz isso. com o posicionamento, com os valores, sim ou não, né? Eu lançar isso aqui agora, esse produto, fazer essa roupa aqui no mundo texto, condiz com isso aqui, com o meu posicionamento? Não, então eu não vou fazer. Porque ele pode fazer e dar o resultado imediato ali, mas não vai ser sustentável. Então vai desvirtuar ali o caminho que ele precisa trilhar para chegar onde ele quer. Então, assim, ó, apesar de ser bem mais complexo e parecer muito mais difícil, é muito pelo contrário, é proporcionalmente um facilitador para a vida do negócio dele. Facilita tomar a decisão, Totalmente. seguir o caminho. É como se desse o trilho, né? Igual o trem anda sobre o trilho ali, não desvia. Você tem o trilho para andar sobre ele. Você cria um mapa do que a sua marca é, de onde ela tem que ir, do que ela tem que ser, como ela tem que falar, como ela tem que aparecer. Então, apesar de construir uma marca não será um negócio fácil, falando aqui em poucos minutos, parece que é, né? Mas não é, depois facilita totalmente sua vida por longos anos. E isso vai para tudo na empresa, não só para o produto, mas para a cultura da empresa, para o desenvolvimento, se for uma fábrica, no caso, para o chão de fábrica ali, tudo atrelado a como que essa marca foi concebida, vai guiar tudo, vai determinar todas as áreas, até o financeiro vai ser guiado pelo como que a marca é. Então, assim, show. O ideal é se montar um negócio, fazer uma marca. Show, muito bom. Caminhando aqui para o nosso final, e fazendo um breve resumo aqui, então o que fica claro é que branding não é só design, não é só um logo bonito, mas é a percepção de valor que a sua marca passa, é o posicionamento que a sua marca ocupa ali na mente do seu cliente, do seu consumidor. E o branding, a construção da marca como um todo, pode interferir e muito nos seus resultados, inclusive no seu lucro, na sua margem de lucro. Então não deixe de aplicar esses conceitos, isso que a gente falou aqui, não deixe de buscar ajuda de profissionais como o Matheus, como outros, não deixe de buscar mentoria de empresários, né, e aqui eu me coloco à disposição, que trilharam esse caminho, que podem te ajudar a encurtar o caminho da onde você quer chegar, ou também te fazer a evitar cometer os erros que talvez eu ou outros cometeram aí ao longo do seu caminho. E caminhando para o final, Matheus, deixa aí suas redes sociais, onde as pessoas, né, a nossa audiência que te encontra, caso queiram que você desenvolva um projeto. Lembrando que ele vai estar lá na Teixo Club, tá? Quem entrar lá vai ter acesso também a algum conteúdo que o Matheus vai trazer prático lá para nós. Deixa aí seus contatos, deixa uma mensagem final aí para nossa audiência. Beleza. Cara, meu portfólio é um dos piores. Você é uma das pessoas que mais me cobra isso na vida, né? Eu brinco que eu tenho projetos que as pessoas já usaram, já viram aí, que tem a minha assinatura e ninguém sabe que foi eu que fiz. Só o bastidor das coisas que sabe. Mas eu pretendo melhorar isso agora. O Tarcísio tem me cobrado bastante, tem me incentivado com isso, a colocar mais o meu portfólio lá. Mas me acha no meu Instagram, na minha rede social. @Math, M-A-T-H-Eller, depois o pessoal coloca aí na edição. Coloca, né? sim. E eu tenho esse canal lá no Instagram, eu vou começar a falar de branding lá de uma forma bem descontraída. Aqui eu confesso que eu fiquei um pouco
comedido aqui, fiquei um pouco nervoso. Eu não sou assim, não. Eu sou até demais. A experiência nova. Engraçado, a gente acha que tá preparado para tudo, né? Mas é isso. Foi legal participar. Espero ter contribuído aí pro pessoal. Alguma coisa. Qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa me coloca à disposição. Lá na minha rede social tem o meu WhatsApp profissional lá também. Pode chamar lá. Será um prazer trocar uma ideia. E desafios, eu gosto muito disso, você acha que não tem solução de branding pro seu negócio? Tem sim, sempre tem. E aí é uma máxima que eu gosto falando desse mundo do design, é que eu até falo isso, né? Não basta ter um logo bonitinho, tem que fazer, realmente vender de fato. Tudo que tem uma identidade visual é para vender mais. E aí, às vezes, você acha que não, mas até o jeito que você manda uma mensagem no WhatsApp lá faz toda a diferença. Então, assim, é isso. Nada não tem solução para melhorar e te aumentar a percepção de valor e te dar uma segurança maior aí pro seu negócio. E o design e o branding é a chave disso. Show de bola. Se você gostou, tirou proveito desse episódio, eu quero pedir para que você possa curtir, para que você compartilhe com outros empresários, outros empreendedores, para que possa gerar valor para eles também, para que você comente aqui o que você achou, comente também, me mande sugestões aí, ou aqui no episódio, ou no meu Instagram, que vai estar na descrição, sobre outros entrevistados, sobre outros temas para que eu possa trazer. E esse foi mais um episódio do Fio de Conexão, o podcast que conecta todas as pontas do segmento têxtil. Valeu, obrigado.